Prontinho, então bom dia para todo mundo. Rapidamente aqui, para a gente começar aqui o nosso trabalho de hoje. Como eu ia comentar com vocês, ontem eu tive um grande prazer de estar com meu amigo Barbudinho, lá no Grupo Espírita Amor e Caridade, em Niterói. Nós fizemos uma palestra lá através de uma videoconferência pelo Skype, e eu acabei me esquecendo de gravar para vocês. Então depois, Bárbara, quando você tiver a oportunidade, manda para mim o áudio, que assim a gente publica. Pois é, eu preparei o gravador, testei o gravador, quando eu comecei a falar eu esqueci de apertar o botão. Simples assim. Beleza, depois só me mandar o áudio que já tá bom. Que assim a gente publica depois, passa pro pessoal. Então foi uma experiência muito bacana, um trabalho muito legal que a gente acabou inovando, pelo menos naquilo que nós normalmente trabalhamos, realizamos, então foi muito legal. Então por isso, vocês estavam lá presentes com a gente também. Bom, nós vamos então fazer aqui o estudo do O Livro dos Médiuns, capítulo 25 das evocações, perguntas sobre as evocações. Nós estamos no item 282, na pergunta número 12. Kardec tem conversado conosco sobre as evocações, quem evocar, como evocar, por que evocar, quando evocar. Então a gente hoje, na pergunta número... Nós conversamos no nosso encontro anterior sobre se o espírito pode se negar a atender uma evocação, se o evocador dispõe de algum meio de obrigar o espírito a atendê-lo, se é inconveniente evocar os espíritos inferiores, e se há necessidade de algum tipo de temor sobre o domínio que o espírito possa exercer sobre o encarnado, esses espíritos inferiores, Como acontece, a gente sempre vê nos filmes, faz aí uma evocação, de repente o espírito começa a assombrar os encarnados e coisa e tal, então isso acontece de fato. Então Kardec faz essa pergunta, os espíritos respondem. Na pergunta número 12, Kardec então começa aqui perguntando se há algumas disposições especiais para as evocações. Existe algum cerimonial, existe algum ritual, algum tipo de preparo específico para fazer a invocação? E aí então os espíritos respondem que a principal disposição é a do recolhimento, quando se deseja a comunicação de espíritos sérios. Com fé e o desejo do bem, a maior necessidade para se evocar os espíritos. A alma, ao elevar a alma por alguns instantes de recolhimento, no momento da evocação, a gente se identifica com os espíritos bons e os dispõe a se manifestarem. Como nós conversamos numa das nossas reuniões, é interessante que muitas desses encontros de pesquisa, esses encontros que são feitos em busca de orientação, em busca de consolação, os espíritos se manifestam com muita propriedade, se manifestam com muita afinidade com o grupo, em virtude do propósito que move cada uma dessas reuniões. E então nós vemos nas gravações, nos vídeos, nos livros que são publicados, como eu comentei, o início, o desenvolvimento e o resultado desse trabalho. E aí percebemos então que naquelas reuniões que são feitas, ou que eram feitas de manifestações físicas, de efeitos físicos, por exemplo, como Peixotinho, os trabalhos realizados na época de Chico Xavier, os trabalhos que são realizados hoje atualmente. Então, o grupo se reúne, todos os participantes movidos com o mesmo propósito, o recolhimento, a seriedade, não mais aquela ideia sisuda, que como se uma reunião mediúnica fosse algo ligado ao sobrenatural, ou algo que tivesse que ter um controle rigoroso, mas simplesmente o desejo do bem, a responsabilidade, o respeito a todos os espíritos que estão ali presentes, desde aquele espírito que é o orientador, o espírito mais elevado, até o espírito sofredor que se manifesta numa reunião. Então é o pensamento coletivo, a seriedade, o respeito, a responsabilidade. E isso faz com que espíritos sérios
não apenas sérios no sentido de superioridade, mas o sofredor que vê naquele ambiente a possibilidade de ser ajudado. Até mesmo um espírito de valores inferiores que chegam com agressividade, que chegam com a ideia de constrangimento, ao perceberem o clima, o propósito das pessoas que estão ali presentes, eles de imediato começam então a se silenciar. Eles se sentem constrangidos pela força moral que existe naquele ambiente. Então, não importa o modo como as pessoas se vestem, não importa a característica do ambiente, o que importa são os valores que estão ali. E é por isso que nós vemos que todo o trabalho sério é frequentado por espíritos sérios. Mesma coisa se nós estivéssemos, por exemplo, passando por uma situação de sofrimento, de angústia, e nós víssemos num determinado ambiente a possibilidade de sermos ajudados. Só de entrarmos na porta e vermos a postura das pessoas que estão ali, nós damos mais um passo para dentro, ou damos meia volta e vamos embora. A mesma coisa acontece com os espíritos. Nós somos os representantes do mundo espiritual superior na tarefa de auxílio a essas entidades. E eles então se transformam com maior ou menor facilidade de acordo com aquilo que eles observam nos próprios encarnados. Por isso então a principal disposição é essa, desse recolhimento que engloba todas essas virtudes no desenvolvimento do trabalho. Com fé e o desejo do bem, a maior capacidade de evocar espíritos superiores. Então, se nós queremos instrução, os instrutores virão de acordo com a conduta, a postura daqueles que desejam ser instruídos. Nenhum espírito mais elevado se dá ao trabalho de trazer valores, de trazer grandes ideias e filosofias para um grupo que apenas deseja satisfazer curiosidade. Para um grupo que deseja apenas animar aquele espírito de entretenimento. Por isso, então, é a postura, né? A mesma coisa nós pensamos numa reunião qualquer, numa palestra, num grupo de estudos, se todos os participantes trazem o mesmo propósito sério e responsável, certamente os espíritos estão presentes nos ajudando. Se por acaso nós fazemos da nossa reunião apenas uma reunião social, muitas vezes até composta por temas fúteis, por temas de valores duvidosos, certamente eles se afastam porque não vem ali nenhuma utilidade e nós ficamos expostos então à presença de outras entidades que compartilham do nosso mesmo propósito. Bom, lá em cima a Catinha perguntou, tem como se proteger dessa legião de espíritos para que não façam mal? Existe a possibilidade de criar uma tela protetora? Catinha, normalmente a gente sempre cria nomes para aquilo que é muito mais fácil a gente simplificar. Os espíritos nos falam que existe uma conexão do mundo espiritual com o mundo físico pela sintonia do pensamento. Então, em vez de pensarmos numa tela protetora, num campo de força, num campo magnético, nós pensemos apenas naquela energia, nos pensamentos que são irradiados em torno do grupo. E aí, então, aqueles que vão conseguir se aproximar ou não. Então, a melhor proteção, os espíritos passam isso para nós lá no próprio Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na questão 464, 465. Se nós queremos nos afastar dos espíritos inferiores, já que nesse capítulo trata da influência dos espíritos, basta nós entrarmos em sintonia com os espíritos superiores. Já é o suficiente. Agora, se houver uma perseverança de espíritos inferiores em atacar aquele grupo, através de um processo obsessivo, é a mesma coisa. O trabalho no bem, sintonia com os espíritos superiores e a fé, né, desenvolvida e aplicada através da prece, através das ações, através dos pensamentos. Isso já é o suficiente. Não precisamos criar nenhum tipo de ritual, não precisamos fazer nenhum tipo de magia, basta apenas que nós entremos em sintonia com o bem. Já é o suficiente. Bom dia, pessoal que chegou. Vamos lá. Questão número 13. Pergunta aqui para nós: a fé é necessária para as evocações? Os espíritos respondem: a fé em Deus, sim. Quanto ao mais, a fé se desenvolverá com o desejo do bem e a intenção de instruir-se. Aqui nós temos um detalhe importante, porque quando nós falamos na fé necessária para as evocações,
A gente fica se perguntando, quer dizer então que eu tenho que ser espírita? Quer dizer então que eu tenho que acreditar firmemente naquilo que o mundo espiritual tem a me oferecer? E se eu não acreditar, os espíritos estarão ali presentes? A gente pensa da seguinte forma: os espíritos não têm nenhuma intenção de dedicarem o seu tempo a convencerem aqueles que não acreditam. Os espíritos têm o propósito de estar próximos daqueles que primeiro desejam acreditar. Não são aqueles que muitas vezes aparecem numa reunião mediúnica com a ideia de desafiar os espíritos. Eu quero que você me prove que o mundo espiritual existe. Os espíritos vão dizer, então você vai ficar querendo. Porque nós não temos a necessidade de falar para você exclusivamente que nós existimos, muito menos de convencer que você também estará aqui. Então, quando nós falamos em fé, a fé em Deus, que os espíritos respondem para nós, quando coloca assim que a fé em Deus ela é necessária. Isso significa que acreditar numa força superior, porque quando nós acreditamos, muito mais do que simplesmente acreditar que Deus existe, nós estamos movidos a essa submissão à força superior. E essa força superior que nós colocamos é sempre a força do amor. Muitas vezes eu posso não acreditar em Deus especificamente, mas posso acreditar no amor, na boa vontade, na caridade, na generosidade entre as pessoas. Isso já é uma forma de você expressar a sua fé. Porque muitas vezes a dúvida que eu tenho com relação a Deus não é duvidar dele especificamente ou duvidar dessa inteligência especificamente, mas é duvidar da forma como o mundo passou para mim o conceito de Deus. Então falarmos o que é Deus para os evangélicos, o que é Deus para os católicos, o que é Deus para os muçulmanos, o que é Deus para os hinduístas, e assim cada um traz a sua concepção. Uns falam daquele Deus severo, que você deve temer a Deus, o outro é o Deus bonzinho, aquele Deus fofinho, o Deus velhinho e coisa e tal. Então eu falo assim, olha, se for para acreditar nisso, eu prefiro não acreditar. Mas a ideia não é acreditar naquela personalidade que me foi passada. Dentro de mim eu acredito que existe alguma coisa que controla o mundo, que controla nossas vidas. Daí então, quando se fala fé em Deus, eu acredito em Deus do meu jeito. E os espíritos sabem disso. E quando nós temos essa crença dentro de nós, de uma forma quase que automática, mudamos a nossa conduta. Eu não penso de uma forma egoísta, eu não penso de uma forma destrutiva, eu não penso de uma forma individualista. Eu penso no mundo, eu penso nas pessoas, eu vejo, por exemplo, a oportunidade de fazer o bem junto às pessoas necessitadas, junto à natureza, junto aos animais, junto à minha família, em todo lugar, simplesmente pelo fato de eu acreditar em Deus. Nas estatísticas que foram produzidas recentemente, mostraram que grande parte da humanidade acredita em alguma religião, segue alguma religião. E nós temos uma parcela, embora pequena, mais significativa, que fala que muitas pessoas não estão vinculadas a qualquer religião, mas elas acreditam em Deus. E quando você faz a pergunta, mas por que você não tem nenhuma religião? Porque eu não acredito nas religiões. Eu não acredito nos homens, não acredito nos dogmas, mas a minha relação é direto com Deus. Eu não preciso de intermediários. Então nós vemos que as pessoas muitas vezes são arreligiosas, ou seja, não possuem nenhuma religião, mas elas possuem uma conexão com Deus. E nós temos aqueles que são os céticos, aqueles que são os ateus, que de uma forma orgulhosa, de uma forma agressiva, falam assim com muita contundência, eu não acredito em Deus. E aí então eu convido essa pessoa para poder participar de uma reunião mediúnica. E aí essas pessoas dizem, então eu quero ver se você me convence que existe mesmo. Aí ele participa de uma reunião mediúnica e não aparece absolutamente nenhum espírito. E nem os espíritos que estão ali, nem aqueles que estão ali, permitem que outros se manifestem. E aí então aquele que era cético sai muito mais cético do que você imagina, do que ele estava antes. E isso por quê? Porque os espíritos não têm essa preocupação. Para que a gente vai ficar batendo boca com quem não acredita? Para que a gente vai ficar tentando convencer aquele que já se convenceu de alguma coisa? Como se diz popularmente, ninguém convence ninguém. São as pessoas que se convencem. E o fato delas já estarem convictas de alguma coisa, isso para elas já é o suficiente. Seja isso para o bem, seja isso para o mal dela própria. Então os espíritos não se preocupam. Agora, para aqueles que trazem dentro de si esse elemento superior, esse elemento de conexão,
E isso sim, os espíritos já estão próximos. Ao mais daquilo que ele vai passar a acreditar a partir daquele momento, os espíritos colocam, quanto ao mais, a fé se desenvolverá com o desejo do bem e a intenção de instruir-se. Quantos daqueles que não eram espíritas, o próprio Kardec, tinha ali a sua crença, não na religião especificamente, mas nas pessoas, nos homens de modo geral, na existência do mundo espiritual de um modo geral, sem nenhum tipo de direcionamento específico, e aí então começaram as manifestações, ele se aproximou, e aí reavivou aquela fé, que já havia dentro dele, sem dúvida nenhuma, isso nós não podemos ter nenhum tipo de dúvida, que ele era um espírito que veio pronto para fazer esse trabalho, ele não pegou no breu assim de, olha, de imediato eu passo a acreditar naquilo que eu não acreditava. Já trazia dentro de si o germe, que simplesmente aflorou a partir daquele contato. Luciana colocou que meu marido é ateu. E aí nós temos aquele conceito, nós já chegamos a conversar sobre isso, que muitas vezes a gente coloca que uma pessoa que é ateia, ela traz dentro de si um egoísmo muito grande. Então o ateu, de modo geral, é uma pessoa do mal. E é um grande equívoco, porque o fato de a pessoa ser ateu, ou ser ateia, não significa que ela traga dentro de si a maldade. Ela simplesmente não acredita naquilo que nós acreditamos. Isso, mas ela tem dentro dela os valores, os princípios, né? Aqueles princípios de caridade, de generosidade, porque ela traz dentro dela isso mesmo. Agora, muitas vezes, a gente pensa que também, Luciana, que ele é egoísta, mas o egoísmo faz parte de todo mundo. Nós temos pessoas que são religiosas, profundamente envolvidas com a religião, que também são egoístas. Isso é uma questão de caráter, não é uma questão de crença. Quando você fala para uma religião, por exemplo, olha, eu sou ateu, significa que você é uma pessoa do mal porque você tem pacto com o diabo. E aí aquela parte engraçada que eu sempre falo para vocês, se você não acredita em Deus, por que você acreditaria no diabo? Você não acredita na verdade no sobrenatural, você não acredita naquilo que está invisível à sua volta. Mas então, a forma como a pessoa se comporta é uma questão de princípios. Mas como eu falei para vocês, quando nós temos essa proximidade, essa conexão com Deus, isso claramente se manifesta através das nossas ações, mas tem que ser uma conexão verdadeira, uma conexão sincera. Não é dizer para todo mundo que eu faço parte dessa religião, ou que eu acredito, se dentro de mim eu não trago isso de uma forma solidificada. Fernando colocou, né, tem um parente que diz não acreditar em religiões, pois sofre provas e expiações, mas não deixa de fazer uma oração antes de sair de casa, porque ele faz oração para Deus, não faz oração para as religiões. Ele não segue nenhum ritual, nenhum protocolo. Essa é a diferença, Fernando. Então cada um se torna dessa forma, porque a gente lembra que o ateu de hoje foi aquele espírito que estava desencarnado ontem. E aí então ele chega para a sua nova encarnação, trazendo lembranças, trazendo intuições do mundo espiritual. Mas quando ele se depara com uma realidade das religiões que foram criadas, ou que foram de certa forma conduzidas, que são conduzidas pelos homens, ele acaba desacreditando no homem, não necessariamente na sua crença, porque, na verdade, como os espíritos colocam para nós, todos trazem dentro de si aquele impulso em direção a Deus. Aqueles que vão de uma forma cega acabam se desviando pelo fanatismo, pelo equívoco. Aqueles que se rebelam acabam negando essa tendência, mas é como se ele estivesse sendo atraído naturalmente e ele tenta resistir. Então a gente vê assim que a crença do ateu ela é uma crença momentânea. Porque a partir do momento em que ele desencarna, ele vai chegar no mundo espiritual e vai dizer assim, poxa vida, eu não acreditava nisso. E a ideia é, mas não acreditava por quê se você saiu daqui? É simplesmente uma questão de esquecimento e de mudanças de convicções no decorrer da sua jornada terrena. Então cada um tem o seu momento. E o ateísmo, a falta de fé, é sem dúvida alguma algo bastante aflitivo. Porque quando você não tem fé, você não tem esperança. Quando você não tem esperança, você simplesmente vive aquilo que a vida te oferece, sem esperar que nada possa advir como consequência, como um ensinamento, como algo que possa ser aproveitado. Então a pessoa vive aquela aflição, aquele silêncio, aquela angústia. E ela, na sua resistência, no seu orgulho, fala, eu não preciso disso. Não preciso disso até que o sofrimento e a dor não batam na sua porta. E eu não falo de uma dor dele ser castigado. É a aflição de ver um filho doente, de ver um familiar que desencarnou.
de ver alguém passando necessidade e não ter ninguém que ampare, aquela revolta é para ele uma grande prova. E muitos de nós certamente já passamos por isso no decorrer da nossa vida. Não nessa encarnação apenas, mas em tantas outras também. Por isso, então, quando a gente fala em não acreditar, é o momento daquela pessoa. É o momento dela que ela vai ter que viver, que ela vai ter que aprender. Aqueles que estão próximos vão ter que ser policiados, serem criticados por isso, mas ainda assim mantendo aquela convicção de que eu acredito porque eu acredito. Mas se você acredita, se você não acredita, então cada um fique com as suas convicções, com os seus problemas. Por isso, então, a gente pensa sempre que os espíritos estão sempre próximos a nós. Mas o maior ou menor silêncio vem de acordo com a possibilidade de comunicação e o merecimento também. Muita gente deixa de ser ateu, ou deixa de ser ateia, porque sofre uma obsessão. A gente acha que as pessoas se convencem do mundo espiritual só porque aparecem espíritos luminosos, espíritos instrutores. Muitas vezes ela aprende a acreditar no mundo espiritual com o tormento que a vida oferece para ela. Então, para muitos, preferia não acreditar, preferia não sentir nada. Para outros, se sentem privilegiados de ter, de uma forma bastante clara, de bastante presente, a realidade do mundo espiritual. E outros vivem no absoluto silêncio. Cada um sabe exatamente aquilo que é benéfico para si mesmo, aquilo que ele toca, digamos assim. Na questão número 14, essa aqui é bem interessante, pessoal. Reunidos pela unidade de pensamentos e intenções, os homens se tornam mais fortes para evocar os espíritos? E aí então nós vemos essa instrução que ela é fundamental. Porque nós temos aquela curiosidade de participar de uma reunião mediúnica. Nós chegamos no centro espírita, vemos ali os grupos mediúnicos, os grupos de cura, muitas vezes fechados, né, dentro de uma sala, ou então ocultos por um biombo, por uma cortina. E aí então todo mundo fica se perguntando, o que será que acontece lá dentro? Eu queria tanto participar. Eu sou um que adoraria participar de uma reunião mediúnica para poder ver os espíritos, ou para poder assistir às manifestações, presenciar essas manifestações. Mas a princípio fica aquela questão assim, mas você quer por quê? Porque você quer se instruir ou porque você quer ver? Você quer sentir aquela adrenalina de fazer parte do grupo? Isso a gente percebe então que de todo o grupo, de todos os trabalhadores que estão ali presentes, que estão com aquela intenção de participar daquela tarefa de um modo instrutivo, tem um que se encontra ali por curiosidade. É como se destoasse, porque a gente vê que sabe que os espíritos, ouvindo os nossos pensamentos, a gente ouve uma oração aqui, uma intenção ali, o diálogo silencioso ali, e o deslumbramento e a curiosidade no outro, quebrando toda a harmonia do ambiente. Por isso, então, Kardec perguntou se, reunidos pela unidade de pensamentos e intenções, os homens se tornam mais fortes para evocar os espíritos. A resposta que eles dão: quando todos se reúnem pela caridade e para o bem, consegue grandes coisas. Nada é mais nocivo para o êxito das evocações do que a divergência de pensamentos. E aí então, quando a gente fala sobre a participação de pessoas num grupo de estudos, num grupo de experimentos principalmente, a gente vê isso muito na literatura, quando nós temos ali aquele grupo que fazem evocações, que tem a materialização, que tem ali o aprendizado, o diálogo, a comunicação e tudo mais. Então os espíritos começam a perceber, bom, nós temos ali alguém ou algumas pessoas que estão divergindo do grupo, de um modo geral. O que perguntar, se eu acredito ou se eu não acredito. E aí então nós percebemos se o grupo merece a presença daqueles espíritos ou não. A mesma coisa acontece também nas reuniões de desobsessão, por exemplo. Temos ali aqueles que estão presentes e temos ali que estão apenas assistindo o espetáculo, observando de uma forma curiosa, de uma forma deslumbrada. E por que nós vamos levar um espírito sofredor para ser ali, por exemplo, aquela aberração, para chamar a atenção e entreter aquele que se encontra naquele momento ali apenas a título de curiosidade? Por isso então os espíritos, né, sempre nos orientam que as nossas reuniões devem ter um propósito sério. As nossas reuniões devem ser compostas apenas daqueles que trazem alguma contribuição para o trabalho. Do contrário, não devem estar presentes. E isso, de uma certa forma, acaba gerando, como nós somos muito orgulhosos ainda,
acaba gerando uma certa desconfiança, acaba desenvolvendo aquela certa rebeldia, porque eu nunca sou convidado, ninguém me mostra, ninguém me prova, porque eu quero saber como é que é, eu quero saber se isso é sério. Então, acaba criando, né, naqueles que não aceitam essa recusa, porque não se preparam, não conhecem, simplesmente querem participar por curiosidade, acabam gerando esse sentimento negativo. Mas os espíritos não estão preocupados com isso, isso ainda é uma questão de fé. É uma prova de você ficar distante, é uma prova do silêncio que essa pessoa vai ter que viver. Para ela pode não significar muita coisa na atualidade, mas nunca se sabe como as coisas serão no futuro. Então aqui, o nosso próximo item. É útil o hábito de formar corrente, dando-se as mãos por alguns minutos no começo das reuniões? Nós temos muitas casas espíritas que trabalham dessa forma. Fazem as suas orações de mãos dadas, fazem as suas reuniões, antecedem as reuniões, né, naquele momento de concentração, todos de mãos dadas, todos de mãos dadas, né, todos fazendo ali orações muitas vezes decoradas e tudo mais. Cada grupo reage de uma forma. Para aqueles que não têm um hábito, para aqueles que estudam e veem assim, bom, ali está dizendo que isso não tem necessidade. E aí então eu vou participar de um grupo. E aí eu sou convidado a dar as mãos para todas as pessoas. Para poder não criar um constrangimento, eu dou as mãos. E aí então as pessoas começam a fazer suas orações, e na minha mente eu fico assim, né? Eu não sei para que pegar na mão. Todo mundo sabe que não precisa, e a oração continua acontecendo. O momento de harmonização continua acontecendo. Então, pelo fato de eu não aceitar e não concordar com esse tipo de postura, voltando à questão anterior, eu acabo me tornando exatamente aquele ponto de divergência. Porque eu sou uma pessoa que tem conhecimento, mas no momento em que eu deveria fazer, eu acabo criando um clima constrangedor. Ainda que seja silencioso. Por isso, então, a gente se pergunta, há necessidade? Os espíritos respondem de uma forma muito clara. A corrente é um meio material que não produz a união entre vós se ela não existir em pensamentos. Mais eficaz que essas coisas é a união num pensamento comum, apelando cada qual para os espíritos bons. Não sabeis o que se poderia fazer numa reunião séria, da qual se houvesse afastado o sentimento de orgulho e personalismo, reinando um perfeito sentimento de mútua cordialidade. Aqui nós temos 2 pontos a considerar. O primeiro ponto, os espíritos nos orientam que é um meio material e que isso não produz aquilo que a união do pensamento produz. Isso significa o seguinte, que eles não dizem que você não deve fazer, porque os espíritos não dizem o que nós devemos ou não devemos fazer. Eles apenas explicam o resultado de cada tipo de ação que nós fazemos. Se nós fazemos uma prece sincera, se a nossa prece é uma prece superficial, se nós damos as mãos ou se não damos as mãos, se utilizamos objetos ou se não utilizamos objetos. Tudo isso é orientado naquilo que tem bom proveito ou não bom proveito. Agora, o que é importante a gente considerar é que para muitas pessoas o ato de dar as mãos é uma forma delas se concentrarem porque elas têm essa necessidade. E por que nós criticaríamos por isso? Tem pessoas que dizem assim, olha, eu me sinto melhor se eu fizer uma prece de joelhos. Então faça. Quem sou eu para ficar dizendo? A gente vê muito isso nos nossos trabalhos aqui virtuais. Como é que está o som, pessoal, por favor? Som, ok, obrigado. Nós vemos muito isso. Aqui no Pautal, que é assim, ou num grupo espírita em que nós não estamos acostumados a frequentar, do qual nós não participamos, aí então a pessoa começa a fazer uma prece e eu fico assim, meu Deus do céu, não acredito que ela falou essa palavra errada. Não acredito que ela fez isso durante a prece. Então muitas vezes nós acabamos nos tornando, mais uma vez, aquele ponto de desequilíbrio, simplesmente porque nós não concordamos. Então o silêncio mental, o respeito é fundamental nesses momentos. Então muito mais problemático do que aquela materialização da fé. O fato da pessoa se ajoelhar, o fato da pessoa levantar as mãos, o fato dela segurar um objeto, o fato dela segurar na mão um do outro e tudo mais, isso são formas que as pessoas ainda têm de fortalecer as suas convicções, de se fortalecer na sua fé. Enquanto que muitas vezes nós, seguindo uma orientação como essa, aquele espírita orgulhoso, leria o seguinte, que os espíritos disseram que não tem necessidade de segurar as mãos, então eu não vou segurar a mão de ninguém. E aí a gente percebe o que? A rebeldia, o orgulho, a vaidade,
que em vez de nós compreendermos o momento daquele grupo, um detalhe interessante que a gente também ouve muito é quando você faz uma oração e no final a pessoa diz amém. Eu já presenciei isso certa vez numa sala, isso já há bastante tempo. A sala infelizmente acabou fechando, né, por problemas lá com os dirigentes. Que era interessante que no momento em que a pessoa escreveu amém, de imediato alguém escreveu na área de texto: eu não acredito que você disse amém. Eu não acredito que tem espírita que ainda fala amém. Então a gente percebe que a prece estava desenrolando. No momento em que fala amém, aquela pessoa solta a sua crítica. E isso se vê claramente que ela não estava em sintonia, em harmonia com aquilo que estava acontecendo. Então, na verdade, nós temos o seguinte: palavras não são necessárias, apenas o pensamento. Objetos não são necessários. Posturas não são necessárias. O que importa é a harmonia com o mundo espiritual. Mas nós temos aquelas pessoas que têm necessidade. Nós temos aqueles que gostam, aqueles que precisam, aqueles que se sentem bem. Então nós temos que aprender a respeitar isso tudo. Porque cada um faz o seu momento. Cada um vive aquele seu momento. O Nando colocou para nós, nossos olhos críticos são mais divergentes, atrapalham mais. São muito mais agressivos, né, do que aquele momento que as pessoas têm. Então por isso a gente sempre pensa que os espíritos nos dizem que a forma não é nada, que o pensamento é tudo. Mas para muitos de nós, a forma ainda é necessária. E se nós temos essa compreensão, podemos viver de uma forma muito harmônica, de uma forma muito tranquila. Eu conversava com a minha irmã certa vez, o grupo que ela frequenta, o Centro Espírita, certa vez veio aqui em casa para a gente fazer um momento de estudos, né? Que ela comentava que eu fazia estudo com vocês e tudo mais. E a gente então fez um almoço e reuniu aquele grupo de pessoas e tal. E aí então, naquele momento em que estava na oração, eles aprenderam no centro dele que eles devem terminar sempre as orações. Primeiro que eles fazem as orações de mãos dadas, e segundo eles têm que dizer exatamente assim: graças a Deus, graças a Jesus. E todos falaram harmonicamente, de uma forma uníssona. E aí qual é a nossa postura de imediata? Não tem necessidade de fazer isso. Por que eles fazem? Mas é importante que a gente observar que, para eles é importante, eles se sentem mais fortalecidos fazendo isso. Nós temos pessoas que têm ali as suas convicções, que levam, por exemplo, os seus crucifixos, as imagens de seus santos, têm as suas imagens dentro de casa. Eu me lembro, por exemplo, da história do Chico Xavier, que tinha na parede da sua casa a imagem de Nossa Senhora. E ele era extremamente criticado pelos espíritas, que não acreditavam que ele era um espírita, e ainda carregava a imagem de Nossa Senhora. Ou da Virgem Maria, ou de Aparecida, seja lá qual for o nome que se dê. E a pergunta é: qual é o problema? O que isso traz de negativo na fé daquela pessoa? Se ela gosta, se ela quer, que ela faça. A gente entra na mesma questão dos espíritas que batizam seus filhos, dos espíritas que querem casar em igreja. Qual é o problema? O importante é que nós, na verdade, façamos uma revista nos nossos valores, nos nossos sentimentos, que devem ser enfrentados com muito mais profundidade, com muito mais severidade, do que nós observarmos simplesmente a postura daqueles que agem dessa forma e acabam depois sendo criticados, e nós somos o objeto dessa crítica, né? Nós fazemos isso tudo. A Fraterna colocou, né? Casar em igreja faz parte do ritual do casamento. Tem pessoas que gostam. Nós somos ainda muito materializados, Fraterna, e nós temos necessidades de momentos marcantes, de situações importantes. Muita gente diz assim: olha, eu não caso em igreja porque eu sou espírita, mas eu não vejo a hora de ver a formatura do meu filho. Ritual por ritual é a mesma coisa. Então, na verdade, nós temos que pensar o seguinte: há necessidade de nós, sim, nos desmaterializarmos. Mas é fundamental que nós percebamos que cada pessoa tem o seu tempo, é importante que nós respeitemos as convicções das pessoas. Então, numa reunião mediúnica, como Kardec perguntou, não há necessidade de pegarmos nas mãos das pessoas. Mas se isso para elas é importante, se elas se sentem mais seguras, se sentem mais próximas, conversando com Deus, conversando com os espíritos, fazendo aquela corrente de harmonia para elas, que façam. O importante é que nós já compreendemos que existem situações que não são mais necessárias. Mas eu posso viver sem elas? Posso viver, mas eu me sinto melhor com elas, então que eu viva. Não há nada que traga nenhum prejuízo quando tem o propósito do bem.
Fernando colocou, seria um contrassenso criticar a crença dos outros, né? Mas a gente não pensa nisso, né? O nosso orgulho é sempre assim, né? Se ele não sabe, eu sei, então eu sou melhor do que ele. André colocou, na casa espírita que eu frequentei durante mais de 20 anos no Rio, nós éramos instruídos no curso para médios a dizer sempre graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, pois o nome da casa faz referência a Francisco de Paula. Por que há necessidade de citar nomes? Porque para aquele grupo é importante. Há necessidade disso, efetivamente? Não, se nós tivermos assim, sintonia com o mundo espiritual de modo geral. Os espíritos mais elevados não sentem esse orgulho de serem chamados, não têm a necessidade de serem sempre citados como sendo dirigentes ou como sendo pessoas importantes. Mas se o grupo faz isso de uma forma carinhosa, e esse é um entendimento que o grupo tem, não há por que criar uma desarmonia em torno disso. Luciana colocou, minha cunhada católica sempre me critica porque eu não querer batizar minha filha. É a posição deles, né? É um dogma que desenvolveram, que aprenderam, que eles veem de uma forma estranha. Da mesma forma que você é criticada por não batizar seu filho, se você batizar, são os espíritas que vão te criticar. Aí você olha para um lado, olha para o outro e segue em frente, porque não vai ter problema nenhum. Vamos lá, questão número 15, já vimos aqui. Vamos só ler de novo a resposta para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, ou fixar um pouco mais. A corrente é um meio material que não produz a união entre vós, se ela não existir nos pensamentos. Mais eficaz que essas coisas é a união do pensamento comum, apelando cada qual para os bons espíritos. Não sabeis que se poderia obter numa reunião séria, da qual se houvesse afastado o sentimento de orgulho e personalismo, reinando um perfeito sentimento de mútua cordialidade. Então é assim. Pensemos sempre dessa forma. Observemos sempre aquilo que pode ser sempre produtivo, aquilo que pode ser sempre benéfico numa reunião, de preferência sempre buscando a desmaterialização, o desapego a essas práticas que são fundamentais. Número 16, olha só que pergunta interessante também. É preferível fazer as evocações em dias e horas determinados? Porque nós sabemos, né, que para nós temos ali dias específicos, dias especiais. Falar, por exemplo, de sexta-feira 13, né, que a gente sempre lembra que esse dia sempre foi um dia muito problemático. Isso porque tem uma história de perseguição religiosa, uma história que envolveu, por exemplo, os templários naquele período. Então, né, uma traição muito grande da igreja, em que os templários foram perseguidos, foram executados e tudo mais. Então, o dia 13, uma sexta-feira 13, né, isso marcou então aquela data fatídica. E para muitas religiões a sexta-feira 13 se tornou uma data cabalística, uma data mística. E daí então, nesses dias, principalmente as religiões que fazem ali os seus pactos com os espíritos, utilizam, né, as encruzilhadas, utilizam a meia-noite, o horário e tal, para fazer as suas práticas. Então, na verdade, nós temos desde aquelas práticas que são feitas, digamos assim, para poder prejudicar, voltadas para o mal, voltadas para as intenções inferiores, como nós temos aquelas que são feitas voltadas, né, com uma intenção positiva, numa outra data. Mas então nós começamos a fazer essas escolhas. Quer dizer, então, que se eu for a uma reunião num dia comum, ela terá mais ou menos valor do que se eu for no Natal, por exemplo. E aí no Natal já é uma outra situação, porque nós falamos assim da quantidade de pessoas que vibram naquela mesma sintonia, criando um ambiente mais acessível, que é muito diferente. Mas não significa que o dia 25 de dezembro seja para nós uma data mágica, uma data fora do normal, que eu devo me comportar de um modo diferente nesse dia e não nos outros. Mas aqui as evocações são feitas em dias e horários. De um modo geral, as pessoas que trabalham num centro espírita têm os seus compromissos durante o dia e participam das reuniões durante a noite ou durante os fins de semana. Isso, de certa forma, acabou criando uma prática quase que ritualística, dizendo que eu tenho que marcar naquele dia à noite a reunião, porque durante a noite as pessoas estão mais acessíveis. Durante a noite os espíritos estão mais presentes e tudo mais. A resposta que eles dão é a seguinte: é preferível fazer as evocações em dias
e horários determinados? Sim, e se possível no mesmo local. Essa primeira fase eu pensei assim, bom, quer dizer então que nós temos que fazer em dias e horários determinados? Que dias e horários seriam esses? Os espíritos respondem que os espíritos então comparecem mais à vontade. A vossa constância ajuda os espíritos a virem comunicar-se conosco. Eles têm as suas ocupações, que não podem deixar de repente para a vossa satisfação pessoal. Quando digo no mesmo local, não me refiro a uma obrigação absoluta, pois os espíritos vão a toda parte. Quero dizer que é preferível um lugar consagrado às reuniões, porque o recolhimento se torna mais perfeito. Então, muitas vezes nós temos reuniões de desobsessão que são feitas na parte da manhã, outras reuniões feitas na parte da tarde, outras à noite. Nós temos reuniões que são realizadas durante a semana, nós temos reuniões que são realizadas no fim de semana. Cada grupo organiza a sua reunião de acordo com a conveniência, de acordo com a possibilidade que o grupo tem de trabalhar. Então, se por acaso nós temos aquelas pessoas que ou são aposentadas ou têm ali as suas atividades domésticas, e para ela fica muito mais fácil durante a noite, à tarde, porque tem compromissos durante a noite, isso não tem nenhum problema. A gente traz essa ideia, essa resposta, vinculada à mesma coisa que acontece na reunião do Evangelho no Lar. Muita gente diz assim, quer dizer que a reunião do Evangelho do Lar eu tenho que fazer sempre naquele dia, naquele horário, à noite? Não, eu faço na hora que for mais conveniente. E o hábito, a constância nesse trabalho é que faz com que os espíritos também se organizem para poder participar. Então não importa se eu faço de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, o que importa é assim, olha, nesse dia, nesse horário, nesse local, nós estaremos ali. E aí então nós esperamos a colaboração dos espíritos. E aí então os espíritos se programam conosco. Tem uma passagem do Livro dos Espíritos dizendo que os espíritos não têm preocupação com o tempo, porque o tempo no mundo espiritual é diferente. Lá, sem dúvida, é diferente. Mas a partir do momento em que eles fazem um trabalho vinculado com os encarnados, há a necessidade de um ajuste de agendas. Eu trabalho naquele dia, eu trabalho naquele horário, e aí então eu posso comparecer ou não posso comparecer. Maria Lúcia perguntou, existem horas específicas para orações? Porque falam de 6 da manhã, meio-dia, 8, 6 da noite, meia-noite. Normalmente é um hábito que a gente tem, né, Maria Lúcia? A gente cria aquela ideia de que as horas, principalmente as 6 horas da noite, que nós temos ali que são as 18 horas, que dentro dos princípios católicos foi chamado de a hora do Ângelus. Por que isso tudo? Porque a gente lembra sempre que a mesma coisa acontece com o casamento. Quando começou o casamento exatamente? O casamento começou por uma orientação, o casamento dentro das práticas atuais, né? Dentro desse nosso pós, né, o período cristão, vamos dizer assim. Ele foi instituído pela Igreja como uma obrigação, que as pessoas que vivessem de uma forma comum deveriam se casar. Isso tudo porque o hábito que as pessoas tinham naquela época, a gente pensa assim, que a ideia do pecado, a ideia da obrigação religiosa, ela foi colocada quase como Moisés naquela época, em que ele havia necessidade de impor regras para as pessoas com o rótulo do divino. Quer dizer, se você não fizer, você está pecando contra Deus, porque Deus vai te castigar, porque Deus vai fazer isso. Então a gente tem que pensar que muitos desses hábitos começaram por uma questão de educação. É aquela educação um pouco mais severa, aquela educação ameaçadora, porque os hábitos eram desequilibrados. Depois que conseguiu estabelecer aquela ideia do certo e do errado, da obrigação para as pessoas, começou então a deixar fluir de uma forma muito mais natural. Tanto que Jesus falava, né, se você quiser conversar com Deus, converse dessa forma, e ensinou o Pai Nosso para as pessoas. E ele acabou se tornando um hábito, não uma obrigação, mas uma forma das pessoas se expressarem com Deus, se conversarem com Deus, já que elas não tinham ideia de como fazer as coisas. Ficava aquela pergunta, como é que eu posso falar com Deus? Será que Deus vai me ouvir? Qual é o melhor horário? O que eu tenho que fazer? Isso tudo. Então, foi passando orientações para poder educar as pessoas a fazerem de uma forma organizada, a fazer de uma forma que para elas fosse importante. Dentro das práticas religiosas da igreja, às 6 horas foi instituída, às 6 horas da noite, foi instituída como sendo um momento especial, para que todas juntassem o seu pensamento, para que todas entrassem em harmonia, para que o mundo espiritual desse essa assistência.
Isso se tornou um hábito para os encarnados e os espíritos perceberam uma grande oportunidade de influenciar os encarnados de uma forma positiva. Então diziam que 6 horas é a hora que Maria se aproxima do nosso planeta. Isso pode ser verdade. E na verdade eu acredito que seja. Porque é exatamente nesse momento em que as pessoas estão todas em comunhão de pensamento, daquelas que alimentam essa fé, e podem ser beneficiadas com a presença de um espírito dessa envergadura. A mesma coisa acontece, os espíritos já trouxeram para nós depoimentos diversos sobre o dia de Natal. Por que esse dia é tão especial? Porque as pessoas acreditam que esse dia é especial. A partir do momento em que elas acreditam, elas se tornam mais suscetíveis a qualquer tipo de influência. Dizem para nós, por exemplo, que a psicosfera do nosso planeta, ela se torna muito mais sutil, muito mais leve nesse período de festa religiosa. Porque as pessoas se transformam intimamente nesse dia. Nós sabemos que o dia de Natal, para aqueles que gostam dessas comemorações, acabam se sentindo de modo diferente nesse dia. Então a gente vê o quê? Que é uma forma de educar as pessoas. É uma forma de oferecer para elas um caminho que elas possam se orientar. Então, com relação a datas, com relação ao horário e tudo mais, a gente vê que, pelo fato de nós ainda não termos aquela condição de individualmente fazer as coisas, nós aprendemos coletivamente. Teve uma pergunta certa vez que foi feita de qual era a religião mais difícil de ser seguida. E a resposta foi o Espiritismo, quando ele é visto como religião. E a pergunta é, mas por que o Espiritismo é tão difícil assim? É porque ele não te oferece nenhum tipo de referência em termos de data, em termos de personalidade, em termos de forma de fazer as coisas. E isso é muito difícil quando nós passamos uma existência quase que inteira aprendendo a se conduzir dessa forma. Imagina que durante tanto tempo você foi conduzido por regras, por práticas, por rituais. Eu não falo ritual de uma forma negativa. Eu falo ritual de uma forma a fazer com que as pessoas se sintonizem com o mundo espiritual. Um ritual, por exemplo, os católicos fazendo o sinal da cruz. Hoje nós observamos assim, nossa, eu não faço o sinal da cruz porque não sou católico, porque isso, porque aquilo, a gente começa a criticar. A gente já cai naquele outro lado. Em vez de respeitarmos, nós criticamos pelo nosso orgulho. Então nós provocamos muito mais prejuízo com a nossa crítica do que o outro que faz o sinal da cruz. Mas ele aprendeu a fazer assim. Ele sabe que a partir daquele momento em que ele faz o sinal da cruz, a conexão com o mundo espiritual começou. E no momento em que ele faz de novo, ele termina. A mesma coisa acontece numa oração, quando nós falamos assim seja, amém, ou qualquer outro tipo de palavra, é uma forma de nós terminarmos uma conexão ou iniciarmos uma conexão. Então nós precisamos ainda desses elementos. E dentro da doutrina espírita, ela diz assim que o pensamento é tudo, nós não precisamos de nada disso. Por que as pessoas fecham os olhos quando fazem uma prece? Muitos dizem assim, eu faço uma prece, eu fecho os olhos porque isso me desconcentra. O outro fala que eu fecho os olhos e baixo a cabeça por uma questão de reverência. Cada um tem uma interpretação, cada uma tem uma necessidade. Então não adianta a gente imaginar que todos nós vamos nos libertar de uma hora para outra dessas necessidades materiais, porque a coisa não acontece assim. Conforme a gente vá se desapegando, melhor. Conforme a gente vá se sentindo mais à vontade, sem esses apegos, sem essas práticas e tudo mais, melhor. Mas enquanto nós tivermos necessidade, que seja assim. Então, práticas, palavras. Por que nós mudamos o nosso modo de falar como fazemos uma prece? Já perceberam isso? Que quando nós falamos naturalmente com uma pessoa, nós falamos de um jeito. Quando fazemos uma prece, nós fazemos de outro. É uma forma de ritual que nós temos. E isso acontece de uma forma tão natural que eu penso assim, bom, eu não faço o sinal da cruz, mas eu mudo as minhas palavras quando eu falo com Deus. Acaba sendo a mesma coisa. Osmar colocou, ainda tem um costume herdado da igreja evangélica, que é curvar a cabeça ao orar. Eu, quando eu vou fazer uma prece e eu me encontro muito desconcentrado, eu faço um Pai Nosso antes de começar. Então primeiro eu faço um Pai Nosso de uma forma quase que um mantra, depois eu converso com os espíritos ou com Deus quando eu preciso. E aí então a gente percebe que cada um tem o seu método. Tem o certo, tem o errado, não tem certo nem errado. Nós temos muitos espíritas que estão sofrendo nas esferas de perturbação do plano espiritual e muitos outros religiosos que se encontram nas esferas mais elevadas.
Então o fato de eu ser espírita não me garante cadeira nenhuma no mundo espiritual. Independente do que eu acredito, o que vale muito mais são as ações. Então o exemplo arrasta muito mais do que palavras. Isso que é importante para todos nós. Então, por isso, não importa a forma como nós façamos, o que importa é a sinceridade naquilo que se faz. Então, mais uma vez, datas, locais. Tem gente que prefere fazer uma oração dentro do centro espírita. Então ele diz assim, olha, eu preciso ir no centro fazer uma oração. Por que você não faz em casa, no carro, na lanchonete, no restaurante, no shopping? Ah, não, porque no centro espírita eu me sinto mais à vontade. Ótimo, então vá. Nós falamos baixinho no centro espírita. Por que nós falamos baixinho no centro espírita? Porque nós temos um respeito pelo local. Mas o local são simplesmente paredes. Paredes, cadeiras, quadros, flores. O que tem de especial para eu falar baixo nele? É o respeito que eu tenho pelo ambiente. Então nós naturalmente nos submetemos à influência moral do ambiente, à influência moral que existe numa prática qualquer que seja. Então é importante a gente ter essa visão. Tem pessoas que fazem as suas orações levantando as mãos, falando alto. É o jeito dela conversar com Deus. Eu vou dizer para ela que não é errado, você tem que fazer do meu jeito. E quem disse que o meu jeito é o certo? Né? Pois é, tem que ser mesmo, Sandra. A naturalidade é fundamental. Por isso, então, aqui mais uma vez eles colocam para nós que importante é a rotina, principalmente. É a rotina, é a constância, para que os espíritos possam se organizar para entrar em sintonia conosco. Não somos nós que determinamos quando eles vêm. Somos nós que nos organizamos para que eles possam comparecer. Então, horário, sim, a mesma coisa do Evangelho no Lar. Certa vez uma amiga ia viajar e ela falou assim, olha, eu vou viajar, mas eu estou preocupada, porque no dia da viagem, no dia que eu tiver que fazer o Evangelho no Lar, eu vou estar fora de casa. Eu falei, não tem problema nenhum, conversa com os espíritos dizendo que você não vai estar em casa, que você vai estar em tal lugar se eles podem te ajudar. Não tem problema nenhum. Se não puderem, o fato de você fazer a sua oração já é o suficiente, porque Deus está em toda parte. Então muitas vezes os espíritos não podem comparecer e participar de uma forma ativa, como fariam como se estivesse na sua casa, mas no momento em que você se reúne, você estabelece com sua família a mesma harmonia que você não pôde fazer em casa. Não temos problema com isso. Fraterna colocou, e se todos falarem alto, vai ficar um caos. Cada um tem o seu hábito de orar, né, Fraterna? Tem aqueles que têm necessidade de externar a sua fé. Como eu já falei para vocês, materializar a nossa fé significa expressarmos fisicamente aquilo que nós sentimos. É uma necessidade que nós temos. Eu preciso fazer isso para me sentir em sintonia com Deus. E aí então eu vou segurar uma Bíblia, eu vou segurar um tercinho. Eu trabalhei no centro cirúrgico e muitas vezes pacientes vinham com um terço enrolado na mão, com uma santinha que foi colocada embaixo do colchão onde ela se deitava, durante a cirurgia. Muitas vezes eu preciso ir no centro espírita, eu preciso levantar as mãos, eu preciso ficar de joelhos, eu preciso me vestir bem quando eu vou ao centro espírita, quando eu vou a uma igreja, quando eu vou a um compromisso religioso. Eu preciso cantar, eu preciso falar. São as necessidades que as pessoas têm. Eu preciso acender uma vela no momento em que eu faço a minha prece. Eu preciso me vestir de preto quando eu vou a um velório, a uma cerimônia fúnebre. Então nós vamos exteriorizando a nossa fé. Eu já participei de igreja evangélica, já fui da igreja metodista, lá pelos meus 18, 20 anos de idade. E ali a gente não tinha aquele problema de ficar falando alto, mas as pessoas sussurravam. E no momento daquela prece coletiva, se ouvia aquele zum, zum, zum. Todo mundo falando a sua própria prece. É a forma que cada um tem. Fui convidado para participar de uma outra religião evangélica só para participar da cerimônia deles, e eles começaram a gritar, começavam a chorar, aquilo me impressionou. Mas é a forma como eles fazem isso. Hoje nós aprendemos a fazer o silêncio porque entendemos que não tem necessidade de você ficar se externando. Mas para muitas pessoas tem. Como eu falei para vocês, eu posso não falar alto, mas eu fecho os olhos. Eu posso não falar alto, mas eu cruzo as mãos. Eu posso não falar alto, mas eu ponho a mão no peito para poder fazer uma oração. Eu posso não falar alto, mas eu posso olhar para cima. Então, quer dizer, nós trocamos, na verdade, um ritual pelo outro, e ele vai se tornando um pouco mais sutil com o passar do tempo. Até que vai chegar uma hora em que a gente simplesmente se desprende dessas necessidades físicas e começa a viver realmente aquilo que o Espírito oferece, aquilo que o Espírito sente. Então, cada um de nós tem o seu momento.
Seria como se eu falasse para vocês assim, pessoal, a partir de hoje, vocês vão fazer prece da seguinte forma, 2 pontos. E começa a passar uma listinha do que vocês devem e não devem fazer. Aí tem gente que vai dizer assim, mas eu gosto tanto de fazer isso, por que eu tenho que parar? Tem que parar porque o Zé que disse que não pode. É a mesma coisa que acontece. A doutrina está dizendo que não pode. O Espiritismo diz alguma coisa para nós que nós não devemos fazer? Aonde se encontra dizendo, você não deve fazer isso? A doutrina espírita diz, fazendo isso acontece alguma coisa. Fazendo aquilo acontece outra. Escolhe aquilo que é melhor. A mesma coisa, André colocou, prefiro orar com música instrumental. Qual é o problema? Quer ouvir música? Vamos ouvir música, não tem problema nenhum. Então, a nossa relação com o mundo espiritual é a mesma coisa. Nessas reuniões, os espíritos sempre colocam, vamos nos organizar por uma questão de organização, não por uma questão de ritual. Quando se fala sobre essa questão dos locais, por exemplo, tem muitas pessoas que gostam de fazer os seus rituais em cemitérios. Claro que a gente já percebe que é algo negativo. Dia de finados é algo positivo. Pessoas que tinham necessidade de estar presente no cemitério para poder reverenciar os seus desencarnados, espíritas inclusive. Aí muita gente diz assim, não, eu sou espírita, eu não preciso ir, não, quem vai no cemitério é fraco. Fraco sou eu que estou criticando, que não compreendo ainda a necessidade do outro. Então todos nós, tudo aquilo que é feito com sinceridade, tudo aquilo que é feito com amor, de boa vontade, é sempre muito bem-vindo. A forma como isso acontece vai se transformando conforme a pessoa vai se esclarecendo, conforme ela vai se libertando de certas necessidades. Que nós mesmos não sabemos ainda o que é necessário e o que é necessário. O que não é necessário. Zilus colocou, né, respeitar o próximo, né, pois também temos nossas necessidades. Temos muitas. Se nós começássemos aqui a listar, falar para vocês assim, olha, o que eu penso... Tem gente que gosta de fazer prece durante a noite. Acha que durante a tarde não serve. Já perceberam isso? Tem gente que gosta de fazer prece quando vai dormir, antes de dormir. Mas antes da janta não pode. Porque acham que durante o momento de dormir, a pessoa vai entrar em sintonia com o mundo espiritual. Quantos de nós fazemos aqui orações antes de dormir ou depois que acordamos? Mas na hora do almoço ninguém faz. Quer dizer, então que durante o almoço a gente não precisa de amparo do mundo espiritual? Só precisa durante a noite? Aí tem gente que faz durante a noite e dorme. Quantas vezes já disseram assim, mas eu tento tanto fazer a prece antes de dormir e durmo e não consigo terminar. Aí como diz Divaldo Franco, então faça em pé. Não precisa fazer deitado. Certeza você não vai dormir. Porque aí você não dorme. Porque imagina assim, você está cansado, naquele dia de frio, você coloca o cobertorzinho na orelha e começa assim, né? Amigos espirituais que me ajudaram nesse dia. E de repente ficou só no dia. Aí fica aquele silêncio. Dormiu. Quer dizer, com sono, cansado, com frio, embaixo das cobertas, barriguinha cheia, e quer fazer prece? Faça-me um favor, né? Então você quer fazer a coisa direito, se quer ficar desperto, muda a postura. Se senta antes, conversa, fica em pé, faça a sua oração. Então porque a gente acha que sempre fazer naqueles instantes finais antes de dormir é mais importante do que outro horário. Isso para nós é um ritual também. Então viu só como nós temos tantas coisas? Se nós começássemos a listar aqui, a gente daria risada de muitas manias que a gente tem, que nada mais são do que rituais, né? Muitas manias que nós temos durante essas conexões com o mundo espiritual, e a gente acha que para nós é absolutamente normal, mas que os outros fazem é algo estranho. E principalmente, né, Miriam, a gente fecha o nosso dia cheio de besteira com uma oração para poder dormir bem e chegar no mundo espiritual. Pois é, faça em pé, Luciana, não é fácil não. Né? Faça em pé no momento que você está desperto, no momento em que você tem lucidez para poder pensar naquilo que você precisa conversar com o mundo espiritual. Fazer na hora de relaxamento não é. É igual criança. Criança, quando você fala assim, olha, você vai ter prova amanhã. Aí ela deita no sofá, liga a televisão e abre o livro. 5 minutos ela está dormindo. Para que você vai estudar sentado? Senta na cadeira dura, na cadeira desconfortável, fica se mexendo que eu tenho certeza que você não dorme. Por isso, então, a gente tem que pensar sempre nisso também. Então, os espíritos, na verdade, quando eles colocam para nós algumas orientações, eles trazem para nós referências. Eles não trazem para nós regras. A mesma coisa acontece aqui também. Na 17, para a gente poder fechar aqui. Certos objetos, como medalhas e talismãs,
tem a propriedade de atrair ou repelir espíritos, como pretendem algumas pessoas? A resposta, olha que resposta delicada. Pergunta inútil, pois sabeis que a matéria não exerce nenhuma ação sobre os espíritos. Ficais certos de que jamais um espírito bom aconselha semelhantes absurdos. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza, só existe na imaginação de criaturas supersticiosas. A gente vai comentar isso aqui no próximo estudo. Isso aqui é muito interessante. Observar que os espíritos respondem de uma forma objetiva, mas lembrar que nós, assim como os espíritos, também tem ali os seus medos, os seus receios, os seus apelos a objetos. Perceber que não é tão simples assim a gente se desapegar, inclusive estando desencarnados. A gente conversa sobre isso no nosso próximo encontro. Então nós paramos por aqui na questão número 17, que vai ser comentada na próxima quarta-feira. Amanhã a gente volta, né? Vamos entrar no Caminho da Vida, se eu não me engano, que é do livro Obras Póstumas. Nós já fechamos a nossa sessão de artes com as ideias do plano espiritual. Agora a gente vai entrar numa outra parte agora do livro Obras Póstumas a partir de amanhã. Bom, eu vou passar então para a nossa amiga fraterna, que vai fazer um encerramento para nós, e depois a gente volta, né? Espero que tenha sido proveitoso o nosso estudo de hoje, com relação a todos esses raciocínios, esses temas, e tantas ideias que nós temos que reformular, porque a doutrina espírita não nos coloca numa condição de superioridade, ela nos traz esclarecimento. E o esclarecimento ele começa primeiro no entendimento de que nós temos que respeitar, assim como nós queremos ser respeitados também, na nossa forma de conversar com Deus. Não somos nós que ditamos as regras, porque a doutrina espírita não dita regras. Ela traz esclarecimento, e esses esclarecimentos devem ser seguidos de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa